Então vamos lá, pessoal. Boa noite, bem-vindo todos. Queria agradecer a presença da Gabriela, da Laís, do Nilson, da Marina, da Bernadette, da Elisandra, que estão aqui presentes nessa sexta-feira, para a gente conversar um pouquinho sobre o Sistema Tributário Nacional, né? Que é a nossa aula de hoje. Lembrando, pessoal, que no Sistema Nacional Tributário a gente estuda os tributos, né? Tributos é aquela obrigação em dinheiro que os cidadãos, as empresas situadas num determinado país têm que pagar para o poder público, né? Tem que pagar para o governo, tem que pagar para os órgãos públicos, para que esses possam prestar seus serviços públicos, possam administrar, possam exercer o seu poder de polícia, né? E por aí vai. E a gente não pode confundir tributo com imposto, como eu sempre digo para essa sala aqui, tá? Todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto. Porque nós temos várias formas de tributo, várias formas de obrigações pecuniárias, né? Obrigações em dinheiro, pecúnia, pecuniária no direito, a gente usa muito para falar em termos de dinheiro, grana. Essas obrigações em dinheiro, obrigações pecuniárias, elas são devidas, né? Eles são chamadas de tributos. Esses tributos têm entre eles, né? A gente tem um tributo chamado imposto, a gente tem um tributo chamado taxas, a gente tem um tributo chamado contribuições de melhoria, a gente tem um tributo chamado empréstimo compulsório, a gente tem um tributo chamado contribuição especial. Por exemplo, sempre eu lembro isso, aquela quando quem tem salário, né, quem recebe com carteira assinada e recolhe para o INSS, ele paga uma porcentagem ali destinada ao Instituto Nacional da Seguridade Social. Essa verba que você é descontada do seu salário para ser destinada ao INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, essa verba não é um imposto, ela é um tributo, e é um tributo chamado de contribuição especial, tá? Já aquele tributo que vem descontado também do seu salário, chamado imposto de renda, na fonte, né? Esse é o imposto de renda. É um tributo também, mas esse é um tributo chamado imposto de renda. Bom, então cuidado aí, que nem todos os tributos, né? Aliás, nem todos os tributos são impostos, a gente não pode confundir. Tudo a gente fala que paga muito imposto para o governo. Realmente, nós pagamos alguns impostos para o governo, mas parte do que nós pagamos para o governo não é chamado de imposto, mas sim tributos, através das contribuições principalmente. Tá? Feitas essas considerações, é importante a gente entender que no Brasil de hoje, né, tem um assunto correndo aí na Câmara Nacional, no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, relativo à reforma tributária. A reforma tributária é uma discussão longa, antiga no Brasil, né, onde vem sendo discutido dois fatores importantes aí, né? Duas questões, dois eixos importantes da reforma tributária. O primeiro eixo diz respeito ao fato de que o Brasil tributa muito, mas tributa mal. O que é tributar muito e tributar mal, professor? Nós exigimos aí muitos tributos, muitas taxas, muitas contribuições da população, dos empresários, né, do pessoal em geral, aí, das empresas e da população. E muitas vezes esses tributos, né, eles atrapalham o andamento do dia a dia brasileiro. Ou seja, existem empresas aí que destinam 150 dias, 40 dias do ano só para fazer conta de tributo. Não é que ela separa 40 dias e para a atividade para ficar cuidando de tributo. Não é isso. É que o tempo que ela gasta durante o ano cuidando dos tributos, o tempo que ela usa
durante o ano para isso equivale a 40 dias de um ano. É muito tempo. É muita burocracia que pagar imposto gera no Brasil. Então, além de você pagar tributo, né, muita burocracia que pagar tributo gera no Brasil. Além de você pagar tributo, você tem os custos com contabilidade, com técnicos para entender como pagar de forma melhor o tributo. Esse é um ponto. O outro ponto, né, é que além de cobrar muito e cobrar mal, o Brasil cobra mal por quê? Porque também ele cobra mais daqueles que têm menos e menos daqueles que têm mais. Você tem muito tributo, muitos tributos, e por tanto de tributos que nós temos, a arrecadação do poder público, ou seja, aquilo que o poder público arrecada, é pequeno, poderia ser maior, né? Então, assim, qual que é a ideia? Você poderia ter menos impostos, menos exigência burocrática das pessoas para pagar impostos e uma arrecadação maior. Tendo isso em vista, né, com essas críticas que são históricas, os legisladores, né, os congressistas, estão se movimentando para fazer uma reforma tributária. E essa reforma tributária, ela está em debate, né? Então, você tem grupos de interesse influenciando no Congresso para que determinadas reformas favoreçam os seus grupos, né? Então, é importante a gente se ligar nisso. Por quê, pessoal? Porque pode ser que a gente consiga exercer uma pressão no Congresso para eles fazerem uma reforma tributária que atenda o interesse da população mais pobre, da população trabalhadora, né? Tudo indica, pelo atual cenário político brasileiro, que essa reforma tributária ela tende a ser mais voltada para o empresariado, mais voltada para a diminuição da burocracia. Vai ter aí uma tentativa de atacar a questão do fato do Brasil cobrar mais dos mais pobres, mas tem alguns críticos dizendo que isso vai ser superficial, que deveria ser mais radical, né? Tem um outro detalhe também, que agora que a gente está vivendo no século XXI, onde existe muita poluição, existem os tais dos tributos, né? A ideia de criar tributos para as empresas que são poluidoras. Então, quanto mais poluidora a atividade, maior a tributação. Então, são essas discussões que estão acontecendo aí em torno da reforma tributária no Brasil. Tá? Importante lembrar, né, que o sistema tributário, ele tem alguns princípios aí, né, que a gente até começou a ver na aula passada. Um deles que a gente viu foi o princípio da equidade, né, que é o princípio onde a tributação, o fato de você cobrar imposto tem que ser equilibrado, né, gente? Tem que equilibrar. Não posso cobrar nem muito dos ricos, nem muito dos pobres. Tem que dar equilibrada aí, né? Eu não posso cobrar muito das pessoas a ponto de, por causa do imposto, do tributo, eu quebrar as pessoas, né? Outra coisa que é importante, né, gente? Os impostos têm que ser simples, fácil de entender, né? Então, isso é uma das questões aí que a gente precisa entender. O sistema tributário brasileiro, uma das características dele, né, é que ele é distorcido, ou seja, muita cobrança sobre a produção e sobre os serviços e pouca cobrança sobre a riqueza. O que é isso, professor? O que você está falando? Estou falando o seguinte, gente. Imagina o seguinte, vocês têm um imóvel, né? Recebeu esse imóvel de herança. Existe muita tributação em cima, não, existe pouca tributação em cima deste imóvel. Paga-se pouco tributo para quem recebe coisas de herança. Já as pessoas que consomem, que é a maioria das pessoas, elas pagam muitos tributos em relação ao consumo. Ou seja, aquilo que é um imóvel, que é uma coisa parada, que não gera tanto emprego, tal, aquilo lá você paga pouco imposto. Agora, tributo. Agora, quando se trata de produção de bens e serviços, consumo, comércio, a gente está pagando muito tributo. E é aí onde que está o emprego. Então, ao invés das empresas, da gente gastar o dinheiro comprando mais, gerando mais empregos, nós estamos gastando esse dinheiro pagando tributos, né? Fora que todo mundo consome. Elisandro, o áudio.
fora que todo mundo consome. Pobre, rico, classe média, todos nós estamos consumindo, né? Então, é importante lembrar disso. Por isso que é importante a reforma tributária. O texto, pessoal, vai trabalhar sobre isso, tá? É o texto do Politize. Vou mostrar para vocês aqui. Quem quiser ver o texto, fique à vontade, né? Agora, para nossa sala, é obrigatória a leitura do texto, né, gente? Vamos lá? Vamos. 1, 2, 3. Perguntas. Aqui o texto. Eita, não quis abrir. Então, esse texto, gente, ele vai falar sobre a reforma tributária para a gente, tá? Então, quem quiser escutar o áudio, só clicar aqui que ele lança o áudio. Boa! É um texto curto, gente. Parece longo, mas não é. Quem escreveu foi a Nike Bebarão, né? Uma pessoa formada em Ciências Econômicas pela USP. Lembrando que é uma grande instituição, né? Então, uma ótima referência aí para gente. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma questão? Se eu comprar uma lanche e 2 helicópteros, eu estou pagando tributo ou não? Importante a questão do Nilson. Nilson, você paga tributo pela transação. Você paga tributo pelo fato de você estar comprando os equipamentos, mas você não paga imposto sobre a propriedade veicular automotiva, o IPVA. A gente só, para você ver como é distorcido, ou seja, quem tem uma lancha, e lancha é um veículo automotivo, ele tem motor, anda sozinho, isso que é automotor. Auto é de independente, motor é porque ele é independente porque anda com motor, certo? Quem tem uma lancha não paga IPVA, quem tem um jatinho não paga IPVA. Agora, quem tem um Fiesta 2005 paga IPVA. O carro tem 15 anos já. Velho para burro o carro. Né? Mas paga IPVA. Eu mesmo não vou pagar IPVA do meu Fiestinha só ano que vem. Olha que beleza. Né? Então, aí. Essa é a ideia. Agora, o cara que tem uma lancha própria não paga IPVA. Tá certo isso, gente? Quem que tem lancha? O Nilson tem 2 lanchas. A Elisandra tem um helicóptero. Eu, Marré de Marré, não tem nada. Olha que mundo injusto. Eles não pagam imposto e eu que tenho um festinha velho pago imposto. Tá errado isso aí, não tá não, Nilson? Se bem que teus amigos são a favor disso, viu, Nilson? Os caras têm um monte de lancha aí e não gostam de pagar imposto, não. Não, tá perguntando para você mesmo se você tá pagando imposto da tua. Não, não paguei mais não. Depois que entrou o novo governo,